Meninas, o nosso avental ficou tão lindo, tão lindo, tão lindo, que eu vim compartilhar com vocês, para vocês poderem fazer também o avental de vocês, tá? Esse que eu tô fazendo foi do sorteio que teve lá no Instagram. Esse aqui de cima é o meu, mas o que a gente vai fazer é que o do sorteio lá no Instagram. Então, se você não me segue lá no Instagram, corre lá, vai me seguir. Aqui tem um link no perfil, aqui no perfil do YouTube, tem um link de todas as minhas redes disponível, tá bom? Para vocês. Então, se você não me segue lá no Instagram, corre lá no Instagram para me seguir também, tá? Então, vou iniciar aqui a primeira parte, que eu vou fazer essa parte aqui de baixo, tá? Que é do babado, mas o avental, ele já está todo completo, esse daqui, bom? Ó, todo completinho. Então, vamos lá para a aula. Ó, eu já deixei aqui separado aqui todas as partes que eu vou usar, que eu já deixei cortado, para adiantar a nossa aula, para não ficar tão longa. E aí, eu vou falar para vocês como é que vocês vão cortar o seu avental. Aqui é opcional se vocês quiserem fazer ele pequeno ou grande. Eu não optei ele fazer muito grande, porque ele tem babado. Então, ele bate mais ou menos no meio da coxa. E aí, eu vou falar para vocês aqui o tamanho que vocês possam fazer aí também, tá? Ó, esse daqui, ele tem uma altura, isso daqui é só a base do avental. Então, ele vai ainda o babado aqui, né, na parte de baixo, e tem a alça aqui, que ele pode aumentar também um pouquinho. Ó, daqui, da pontinha aqui, até embaixo, ele tem 60 de altura, tá? Ele tem 60 de altura. E aqui na parte de baixo, tá? Vou falar pra vocês aqui na parte de baixo. Ele tem 30 de largura aqui. E daqui até aqui, ó, nessa direção aqui, eu vou mostrar pra vocês a altura que vai ficar aqui. Esse daqui. Deixa eu dobrar aqui, que aí eu consigo fazer certinho aqui pra vocês. Ó. Que aí vocês podem desenhar no papel, se vocês quiserem desenhar no papel, para vocês poderem cortar o molde de vocês, tá? Aqui ele tem 25 de altura. Então, você vai marcar 25 de altura para você fazer essa cava aqui do avental. Lembrando que eu só tô com ele dobrado, tá bom? Vocês têm que fazer ele 15 aqui, tá? 15 de largura aqui. Eu tô com o avental aqui dobrado, então eu tô dando a medida pra vocês aqui, então é a metade, tá bom? Ó, ele é dobrado. Então, aí você vai cortar o seu avental, a sua base primeiro do avental aqui, e aí vamos iniciar com o babado aqui na parte de baixo. Ó, o babado na parte de baixo, eu coloquei renda. E essa renda que eu estou usando é da nossa loja parceira, que é a Lápis de Cor e Aviamento. Se você não conhece, eles têm um site, e aí vende rendas. Essa aqui é de tule e é linda. Dá para fazer muitas peças, muitas bonecas lindas. E não dá muito, fica muito pesado, tá? Então, vale super a pena investir nessa renda aqui, tá? E também temos cupom de desconto lá no site. Então, se você for adquirir, não esquece de colocar no final da sua compra o nosso cupom de desconto, que aí você ganha 7% de desconto, tá bom? Ó, então, vamos lá. Vou deixar a renda aqui e vou falar pra vocês aqui, eu tô com as partes aqui todas cortadas. Ó, eu corto a medida do tecido total. Então, o meu tecido, ele tem 1,50 de largura. 1,50 de largura. E a altura desse primeiro babado aqui, o de baixo, ele tá com 10, tá? 10 de altura. Então, eu vou franzir ele primeiro aqui, tá? Bem fácil da forma de eu franzir. Eu franzo aqui na máquina, sem mistério algum. Eu venho aqui, ó, na ponta aqui, e vou costurar aqui uma costura reta. Porém, o meu ponto da máquina, ele tá frouxo. Então, a minha máquina é a Cinge, né? Facilita Pro. O ponto dela mais frouxo é o 9 e o 4. Então, ele tá bem frouxo. Aí, eu vou costurar aqui a costura reta
E aí ele já vai franzindo aqui. Ó, depois de franzir meu avental, meu avental não, meu babado, vou pegar aqui o avental, vou colocar esse babado aqui. Como eu quero o acabamento aqui atrás, bem bonito, aqui no caso vai ficar a parte de trás. Então, eu vou fazer assim, ó. A parte das costas do tecido, o verso. Como o meu avental não tem lado, se tivesse lado seria verso com verso, tá? Que é costa com costa. E vou colocar esse babado aqui. Primeiro eu vou só alfinetar, não vou costurar, tá? Vou alfinetar aqui, ó. Eu vou prender essa linha pra não soltar. E aí eu faço esse nozinho aqui, ó, enrolando a linha no alfinete. E aí eu vou ver se o franzido que eu fiz é o suficiente para esse tamanho aqui. Se não, eu vou ajustar mais. Ó, ainda ficou sobrando, então eu vou ajustar mais um pouco aqui esse franzido. E pra gente ajustar, é só puxar a linha de cima, super fácil pra ajustar, tá? Ó, puxa aqui com cuidado, porque como eu fiz só uma costura, toma cuidado na hora de vocês puxarem também, para não arrebentar. Deixa eu ver se deu certo. Falta mais um pouquinho. Ó, e esse tecido aqui que eu estou usando, esse daqui, begezinho, é algodão cru, é do mais fininho. Ele não é tão pesado como o outro, ele tem as tramas um pouco mais abertas, porém ele fica lindo, mesmo sendo algodão cru. Então, vale a pena você investir também no algodão cru para fazer peças mais assim, rapidinha, tá bom? E esse tecido que eu estou usando aqui é tricoline 100% algodão. Você encontra no site também da nossa loja parceira, que é a Lojas Prolar. Também lá temos cupom de desconto. Então, vou deixar aqui tudo na descrição, o nosso cupom de desconto para vocês quando for no site. Não esquece de usar nosso cupom, tá? Vocês ganham desconto. Ó, espalhando aqui. Dividi tudo aqui, tudo certinho. Vou alfinetar. Porque quando eu for costurar, eu já costuro já com a renda. Então, eu já faço tudo junto. Termino de alfinetar aqui tudo. Meninas, depois de fazer a preguinha, o franzido, ajustar ele aqui, eu alfinetei. Agora, vamos cortar 1,20 m dessa renda aqui. E aí, vou fazer as pregas e colocando aqui em cima. Então, eu venho aqui, ó. Como essa renda é fininha, eu já gosto de costurar ela aqui em cima do tecido. Que aí eu faço uma costura só, mas se você quiser, você pode fazer a costura primeiro aqui do babado e depois vir com esse renda de tule aqui. Ó, essa renda de tule, ela é um pouco comprida, então eu não quero que tampe o tecido todo aqui. Então, eu vou colocar ela um pouco mais aqui em cima, tá vendo? Vou colocar ela mais aqui em cima, porque quando a gente fizer a bainha aqui fininha, porque eu já era pra ter feito, né, mas vou fazer depois, não vai cobrir aqui o tecido. Então, eu venho aqui, ó. Essa renda aqui, ela é um pouco mais larga. A largura dela é 10 centímetros de altura. Então, você pode
encontrar uma renda até com 6 a 7 centímetros de altura, que aí fica bom, aí não tampa aqui o tecido. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer a prega? Eu vou fazer a olho mesmo. Então, eu venho aqui, ó. Ó, venho aqui, e aí eu vou preguear. A fundura da prega, eu vou ver se ela vai ser o suficiente, né, de todas as que eu vou fazer. Se sobrar muita renda, eu vou afundando mais um pouco as pregas. Então, eu vou primeiro pregar aqui, ó, as pontas, ó. Essa renda aqui, ela tem lado, então você tem que achar o lado dela aí. Aqui, talvez na câmera não dá pra ver, mas ela tem um lado, e aí você tem que atentar pra não ficar torto. Aqui ainda não fiz prega, então você coloca tudo bem rente aqui. Ó, e aí eu vou preguear toda essa renda. Você pode ir pregueando primeiro, fazer assim, ó, as pregas, e depois aí você coloca no... aqui, tá? Pode ficar livre o jeito de fazer a prega. O jeito mais fácil que você achar, você pode fazer, tá? Esse alfinete aqui, ele é bom, mas eu não gosto de passar ele na máquina. Tipo assim, passar a costura em cima. Eu gosto de tirar. Então, independente de qual lugar que eu colocar o alfinete, eu sempre tiro. Eu tava passando na máquina, mas tava sempre agarrando o alfinete fininho. Esse aqui é um pouquinho mais grosso. Aí eu parei de passar, porque eu tinha que ficar trocando a agulha. A agulha fica com a ponta grossa, então eu parei de colocar. Ó, alfinetei tudo aqui e fiz as pregas. Agora eu vou ver se as pregas que eu fiz, a fundura dela, é o suficiente para esse tamanho aqui do avental. Ó, eu vou ter que afundar mais um pouco ela. Então, eu venho aqui afundando mais elas um pouco. Certinho aqui, e aí eu vou colocar aqui, ó, alturas pra gente poder costurar. Pra essa renda ficar aparecendo e o tecido de baixo também ficar aparecendo. Então, tem que aparecer os dois. E aqui ainda vai um pedacinho de tecido. Eu vou falar a altura do tecido que eu vou colocar aqui. Ó, pra não ficar muita coisa pra gente costurar na máquina e a gente não tá vendo nada, eu vou na máquina passar uma costura aqui, tá bom? E aí, depois a gente vem com um pedacinho de tecido aqui, eu vou cortar esse excesso que vai ficar aqui também. Aí, então, agora eu vou na máquina, passar uma costura aqui. Aqui, tá dando pra ver a linha de baixo. Agora, se se a sua renda não der pra ver, faz a costura primeiro aqui, depois você costura esse, tá bom? Então, eu vou na máquina costurar, aí já volto aqui. Ó, costura feita, e agora eu já venho refilando essa parte aqui da renda que ficou aqui sobrando. Essa costura que a gente fez aqui, agora eu vou rebater pra ela ficar deitada. Rebater não, né? Eu vou pregar o pedacinho aqui que eu estou esquecendo. Ó. Esse pedacinho aqui, ele vai aqui em cima. Ele vai aqui em cima. E aí, tem um segredo para ele ficar certinho aqui e bonitinho. Quando você for... O tamanho dele, vou falar para vocês. 7 centímetros. Quando vocês for costurar ele,
costura ele assim, ó. Ele é 7, assim, de altura, porém o tamanho é o tamanho do seu avental. Então, eu cortei ele um pouquinho maior do que o meu avental, porque ainda tem a sobra que fica, né? Aí, eu vou alinhar ele aqui, e quando eu for costurar, para ele ficar certinho, eu vou costurar aqui, ó. Desse lado que eu já costurei, aonde eu estou vendo a linha que foi passada aqui. E aí, quando você virar, ele fica bem certinho e assentado. Tá? Eu vou na máquina agora. Eu não vou alfinetar, vou direto aqui, mas se você quiser alfinetar, pode alfinetar. Eu vou passar uma costura aqui, ó, com um pedacinho de tecido, frente com frente aqui, e aí vamos costurar. Ó, costurinha feita, e agora eu já vou rebater aqui, ó. Então, ó, venho aqui, vou dobrar, ó, vou vincar assim com a unha, e aí você vai ter que pôr o alfinete para ela ficar bem assentadinha aqui. Como a gente vai rebater tudo junto depois, tem que deixar assentada aqui. Ó. Certinho. Ajeita ela. Ó. E aí, agora, a gente vai poder costurar com mais tranquilidade. Porque aí tá alfinetado aqui, essa parte aqui. E aí, quando a gente for vir aqui, a gente já rebate aqui na parte de baixo e na parte de cima. E ela fica também assentada aqui atrás. E aí, você vai ter que dobrar aqui, ó. Pode se passar no ferro também, se quiser. Que aí já fica tudo marcadinho. Você vai dobrar aqui meio centímetro aqui pra dentro, ó. E a gente vai passar a unha ou passar o ferro, né? Você vai escolher qual a forma melhor pra você. E aí, já venho com o alfinete aqui, já vou alfinetando tudo aqui também. Eu vou deixar tudo alfinetado, porque quando eu vim costurar, fica bem mais fácil. Ó, depois de tudo alfinetado, agora eu venho passando uma costura aqui primeiro. Eu vou passar primeiro na parte de cima. E aí, depois eu já passo aqui. Lembrando que a gente vai fazer ainda a bainha aqui. Então, não se importa aqui ainda, porque depois a gente faz a bainha por completo, que fica bem mais fácil, que a gente já embute tudo. Então, vou na máquina passar uma costura aqui. Ó, a gente vai passar uma costura nessa parte aqui de cima e aqui também, bem próximo aqui, ó. Pespontando aqui, lembrando sempre de puxar. Se você quiser iniciar a costura aqui, ó, pode iniciar. Eu vou iniciar por aqui, depois eu faço a de cima. Ó, costura feita, a primeira e a segunda aqui também rebatida. Agora, eu vou dar uma bainha aqui, porque era pra ter feito antes, né? Mas eu vou fazer agora. Vou dar uma bainha aqui, uma bainha fininha, uma bainha de lenço. E aí, vou fazer toda essa volta aqui na barra, tá? Ó, costura feita. E aí, eu já vou refilando aqui as linhas, pra deixar tudo bem alinhadinha, tá? A bainha, depois que a gente fez a bainha, já vou tirando. Essas sobras aqui, ó, já vou cortando também, pra deixar tudo retinho. E aí, agora a gente vai partir pra alça, pra depois a gente poder colocar o bolso aqui e fechar aqui na parte de cima. Então, vou reservar aqui. Vamos passar para a alça. Ó, a largura da alça, eu quis ela um pouco mais larga. Então, eu cortei ela um pouquinho mais larga. Ela tá com 6 centímetros
de largura. E aí, vocês vai cortar o tamanho do tecido todo. Aqui tem 1,5 m de tamanho, tá? De comprimento. Então, eu venho aqui agora, ó, vou dobrar aqui, ó, no meio. E vou passar uma costura aqui, um pé de máquina. Aí, depois, eu desviro e vou passar no ferro, tá? Então, aí, primeiro, eu venho aqui, ó, passar uma costura. Ah, lembrando que essa costura aqui, eu gosto dela no meio. Ó, essa daqui, tá vendo que essa costura ficou aqui no meio? Eu gosto dela no meio. Então, a primeira costura, gente, é essa aqui, né, reta. E depois é essa daqui que a gente vai fechar, que aí a gente vai fazer assim, ó. Vai depois da costura, a gente vai deixar ela assim, tá bom? Aí passa uma costura aqui. Então, eu vou lá na máquina, fazer as duas costuras das duas alças, e aí eu já volto aqui também. Ó, alça pronta, já passadinha, deixei bem passadinha. Se vocês quiserem fazer ela um pouco mais larga, pode fazer, tá bom? Fica a escolha de vocês, se vocês quiserem fazer um pouco mais larga. Ela ficou com 2,5 de largura, mas aí se você quiser deixar ela com 4 de largura, aí você corta no tamanho assim, ó, de 8, tá bom? 8,5 é porque tem a costura, né? Então, corta com 8,5. E aí, a gente vem agora para essa parte aqui do avental de novo. Aqui é a parte da frente. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou cortar um pedaço de renda. Ó. Um pedaço de renda. Dessa largura aqui. Daqui de cima. E um pedaço de tecido da largura. A altura é a mesma daqui. Porém, eu vou usar ele dobrado. Então, você pode fazer ele dessa largura aqui e fazer essa costura igual a gente fez. Ou você pode fazer do jeito que eu vou fazer aqui, ó. Que eu vou fazer ele assim, dobrado. Tá bom? Então, a largura desse pedacinho aqui tem 8 de largura, assim, tá? E o tamanho aqui, aí eu vou passar o ferro só para deixar assentada essa costura aí, não ela fica torta, ó. Passei o ferro e ela tá aqui assentadinha aqui. E agora, a gente vai fazer o seguinte, ela vai ter que ficar assim. Ela vai ter que ficar assim, mas aí a gente vai embutir a alça aqui também, bom? Então, você vai deixar um dedo ou um dedo e meio aqui da borda pra cá. Vou alfinetar aqui, ó, só pra não sair essa renda. E essa renda aqui, eu já estou usando ela toda, eu não vou precisar cortar igual eu fiz na barra, né? Porque senão ia ficar aparecendo, não ia aparecer o rosa. Aqui, como ela vai ficar rente aqui, eu vou usar ela toda. E aí, primeiro, coloquei a renda, venho aqui na parte das costas, vou deixar um dedo e meio da borda, e aí eu vou colocar a alça. A parte que não está finalizada, ó, essa parte aqui que não está finalizada, e aí eu vou colocar essa costura aqui, ó, para as costas aqui também. E vou alfinetar aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou alfinetar. Pronto. Agora, eu venho com um pedacinho do tecido, vou colocar ele aqui, ó. E aqui, você pode alfinetar também, ou você vem assim, direto como eu vou fazer, já vim com uma costura aqui, tá? E depois a gente refila só o que sobrar. Ó, primeira costura feita, certinha aqui. E agora, eu venho deitando essa costura aqui, ó,
aqui para baixo e vou rebater aqui na parte de baixo. Então, lembra de subir a alça e deixar a renda aqui para baixo. Então, eu vou rebater aqui, ó. Ó, costura feita, rebatemos aqui. Agora, eu vou deitar essa parte aqui, ó. E aí, eu gosto também de alfinetar para ela ficar bem certinha. Você pode passar o ferro, se você quiser, para assentar aqui. Mas alfinetando, ela já fica bem assentada. Depois que a gente faz a costura de rebatendo aqui, ela fica melhor. Pra gente poder fazer essa costura aqui. Ó, alfinetei tudo. Agora, é vir passar uma costura aqui. Igual a gente fez lá embaixo. Passar uma costura aqui. Aí, a gente não precisa passar aqui em cima, porque a gente já fez ela aqui embutida, essa costura. Então, eu só vou passar aqui embaixo. Costurinha feita. E aí, eu vou colocar o alfinete aqui, pra deixar essa renda aqui bem certinha aqui, porque a gente vai refilar aqui essa parte que tá sobrando. Então, eu venho aqui, vou refilar pra tirar isso aqui que tá sobrando. Tirei essa parte e agora eu vou vir com um pedacinho de tecido, vou fazer ele aqui, uma canaleta, pra gente poder passar a alça aqui na hora que a gente for amarrar nas costas. Então, eu venho aqui com um pedacinho. A gente vai fazer a mesma costura que a gente fez aqui na alça, tá? Então, eu venho aqui, ó, um pedacinho, e ela vai ficar assim, ó. A altura é 10 centímetros e a largura, você pode fazer da largura aqui da alça. A minha vai estar com 8 centímetros, tá? Porém, a altura é 10, então é 8 por 10. Anota as medidas que eu estou falando, porque mesmo que eu deixe aqui na descrição, você vai ter que saber aonde vai colocar em cada medida, tá bom? Então, anota a medida aí que eu falei. Pausa o vídeo e pega um caderninho e anote, tá? Então, eu vou lá fazer aqui, ó, essa costura aqui. Fiz o pedacinho de tecido e aqui, ó, eu vou deixar ele reservado e a gente vai começar a fazer a bainha. Então, eu deixo ele aqui, ó, passei o ferro, a costura tá aqui pra dentro. E aí, eu vou fazer a bainha aqui na parte de cima primeiro. Vou deixar isso aqui, ó, só pra não me atrapalhar. E aí, eu venho com uma bainha, essa bainha fininha, uma bainha de lenço, e venho com o outro. Faço 2 dobrinhas. Aqui, por ser um tecido mais grosso, vai ser um pouco difícil para passar na máquina, mas com um jeitinho passa, tá bom? Então, eu venho aqui, vou fazer a bainha primeiro aqui. E aí, depois da gente fazer a costura, eu gosto de pegar essas 2 linhas que fica aqui e dar um nó para ela ficar bem presa aqui. Então, eu dou 2, 3 nós, se for preciso até 4, para ficar bem presa essa ponta aqui. Por mais que eu dê retrocesso, eu gosto de fazer isso aqui. E aí, vou cortar o excesso de linha. E um lado de bainha já está pronto. Agora, vamos fazer o outro lado. É a mesma coisa, porém, a gente vai ter que começar aqui na parte de baixo. Então, aqui na parte de cima, eu já vou deixar alfinetado para ela não sair da marcação. Então, eu venho aqui, ó, uma dobrinha, outra dobrinha. Bainha de lenço, é aquela bainha mais fina, tá bom? E aí, eu já faço aqui também e deixo alfinetado. Você vai ver que é bem melhor você
alfinetar essa parte aqui, porque quando vem aqui depois da curva para subir, vai rapidinho e acaba rapidinho, tá? Não fica agarrando, a costura não fica uma costura agarrando. Por conta aqui da renda. Então, deixa também ela presa aqui, ó. Pra quando você costurar, ela não dobrar. Então, agora, vamos passar a costura aqui nesse lado aqui da cava. Ó, e aqui agora, a gente vai fazer essa bainha nessa lateral, nas laterais, né? E aí, atenta uma coisa. Você tendo a etiqueta, coloca a etiqueta. Pode colocar aqui na parte de baixo, se a sua etiqueta for de tecido, coloca aqui na parte de baixo, ou de cetim, coloca aqui na parte de baixo a sua etiqueta, tá bom? Então, não esquece da sua etiqueta. Aí, eu vou fazer a costura, a bainha aqui, já com a renda aqui, pregada aqui, ó, no rosa. Então, eu vou fazer igual eu fiz lá na parte de cima. Uma bainha fininha e uma outra. E aí, eu vou colocar o alfinete, porque eu não quero que essa renda, ela fica repuxada. Então, tem que colocar o alfinete, para ela ficar bem certinha. Aqui vai ser um pouco mais grosso para passar na máquina, mas dá para passar. Foi o que eu falei, com jeitinho, devagarzinho, ajudando a máquina, consegue. E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pregar esse passador aqui, depois que eu colocar as duas dobras. Porém, fiz as duas dobras, ó, uma bainha de lenço, e na hora que eu fizer a outra, eu vou colocar ela aqui, ó. Eu vou colocar essa canaleta aqui. E aí, eu vou deixar o tecido da bainha bem aqui dentro. Faz devagarzinho que dá certo, tá bom? Ó, vou deixar alfinetado, que aí não fica escorregando. Vem aqui uma bainha e já venho com a outra. Tá? E aí, a gente vai fazer os dois lados a mesma coisa. Vai pregar as duas canaletas assim. E aí, lembra que toda vez que você passar aqui em cima da canaleta, tanto aqui na ponta aqui em cima, dá um retrocesso. Tudo bem que aqui a gente já está finalizando, mas não deixa de dar um retrocesso. Ó, fiz a costura e aí eu vou rebater essa canaleta aqui. Só que eu vou rebater olhando pra cá, ó. Que aí eu venho com o retrocesso aqui bem reforçado, porque isso aqui pode, se não reforçar, pode arrebentar. Então, tome cuidado aqui nessa parte aqui. Aí, eu venho aqui reforçando só aqui em cima, rebatendo ela pra cá. Ó, meninas, costurinha feita, canaleta colocada. E agora, vamos colocar o bolso. O bolso, eu coloquei numa altura que fica boa, e aí você não perde a direção, tá? Eu gosto de medir da altura aqui da canaleta, que a gente fez aqui. Eu gosto de medir aqui. Então, daqui pra baixo, eu ponho aqui, embaixo da canaleta. Então, ela vai ser a minha direção. Eu venho aqui, ó. Vou dobrar aqui na canaleta, nessa direção aqui. Então, aqui eu coloco o bolso. Vou centralizar ele também. Centralizei aqui, achei o meio. Então, agora a gente vai pro bolso. O bolso, ele é bem simples, porém, eu reforcei aqui na parte de cima, para ele ficar um pouco mais resistente aqui na parte de cima. Então, eu cortei um tamanho aqui. Um tamanho bom, porém, eu vou reforçar essa parte aqui. E aí, o tamanho dele aqui, ele tem 31 centímetros. Por causa da costura, tá? Mas o tamanho do bolso, ele vai
Ele era para ser com 32, por causa de 1 centímetro de cada lado. Aí eu cortei com 31. E a altura dele aqui do meio, ele tá com 21. 21 de altura, tá? E aí você faz essa parte aqui redonda aqui, ó. Então, agora vamos reforçar essa parte aqui de cima. Eu usei um pedaço de tecido que ele tem 8 de altura. E aí, a gente vai usar ele aqui dobrado, ó. Que aí eu vou usar do tamanho do bolso. Ó. Vou fazer uma costura aqui. Mas eu vou costurar aqui, ó. Nessa parte aqui. Que a gente consegue rebater e ficar direitinho. Ó, vou na máquina passar uma costura aqui. Fiz a primeira costura. Agora eu venho vincando aqui, ó. Ou você pode passar o ferro. E aí, depois de fazer isso aqui, eu vou dobrar 1 centímetro aqui. E vou costurar aqui. Bom, essa parte aqui, se você quiser fazer ponto bordado, se a sua máquina tiver, pode fazer, gente, que fica lindo. Se a sua máquina não tiver, você pode fazer reto, ponto reto normal. Eu vou fazer o ponto reto, mas aí você tem a opção de quiser colocar o ponto bordado aqui. Igual aqui também, pode ser feito também um ponto bordado. Então, vamos lá para a máquina costurar aqui. Ó, aqui eu vou achar o meio também do bolso. Achei o meio. Vou colocar um alfinete aqui. Ó, vou colocar um alfinete aqui, tá? Eu passei o ferro para assentar aqui, para deixar tudo certinho. E agora eu vou colocar aqui, ó. No meio também. Então, a gente vai basear na altura que a gente fez aqui, ó. Eu vou basear aqui. E aí, eu vou alfinetar. Ó, vou abrir aqui. E aí, eu venho, ó, toma cuidado só pra não deixar ele torto. Aqui ele ficou um pouquinho, então a gente acerta. E aí, eu venho colocando a dobrinha aqui pra dentro. Tô usando mais ou menos uns 1,5 centímetro, mais ou menos. Porque aqui, você tem que ter um pouco de cuidado. Se você quiser passar o ferro, pode passar o ferro pra deixar bem assentadinho aqui. Eu vou alfinetando, assim, e vou fazendo a curvinha. Essa parte aqui que é de acabamento, tem que ter um pouco de cuidado pra gente não deixar a costura feia, porque o acabamento, ele conta muito na sua peça final. Ó. Venho aqui acertando. Ó, acertei aqui. E aqui eu não deixo solto também não. Já venho colocando aqui o alfinete. Ó como tá certinho. E aí, vou fazer aqui também do outro lado. Dobro aqui em cima e venho dobrando as partes de baixo. Então, vem devagarzinho aqui, pra gente deixar ele com essa curvinha aqui na parte de baixo. Então, vem fazendo assim, ó. Na hora que você for pregar o bolso, deixa ele assim aberto, que fica bem mais fácil pra você ver aonde tá a parte da costura. Aonde você vai fazer as dobras, que aí a costura ela fica bem certinha. Pronto. Preguei aqui. E agora, eu vou na máquina passar 2 costuras. Eu vou passar uma aqui na beiradinha e vou passar a outra paralela a ela. Então, eu venho aqui primeiro com a primeira aqui nessa borda, lembrando do retrocesso, reforça bastante aqui, ó,
aqui na parte de cima. Você volta com uma costura paralela a ela, tá bom? Então, eu vou iniciar aqui a costura. Ó, avental pronto. Olha que lindo que ele ficou. Bem certinho, todo frufruzento. Olha isso, gente. E aqui, eu coloquei uma bonequinha. E aí, vai ter a aula da bonequinha. Depois que você vê aqui do avental, assiste a aula da bonequinha. Aqui a bonequinha já está pronta. A bonequinha já está pronta e eu vou pregar ela aqui. Aí você escolhe qual melhor lado que você quer. E para pregar essa bonequinha aqui, eu vou costurar aqui atrás. Então, eu vou com uma linha mais forte. Deixar aqui, ó. Vou usar essa linha aqui, que é o 10zinho, né? Que ela é bem resistente. Pra gente poder pregar essa bonequinha aqui e não cair. Então, tem que usar uma linha mais resistente. E aí, eu faço perna dupla. Vou dar um nozinho. E aí, eu vou colocar ela um pouco mais aqui em cima. E eu vou fazer a primeira costura aqui no corpinho dela. Então, eu vou apoiar a cabeça dela nessa direção aqui. E aí, eu viro pra cá, ó. Segurando. E aí, eu vou fazer a primeira... Se você quiser, meninas, você pode usar alfinete. Vou mostrar pra vocês. Ó, esses alfinetes aqui de fralda plástica. Antigamente, usava muito isso. E aí, você pode comprar um alfinete e colocar na boneca. E aí, você não precisa fazer essa costura. Você, toda hora que você quiser tirar o avental para lavar, a bonequinha sempre vai ficar intacta, né? Aí, você lava só o avental. Aí, você não precisa ficar descosturando. Aí, você tira e coloca. Mas aí, como eu não tenho, eu vou costurar, tá bom? Esse aqui é um boto que eu ganhei. E aí, vocês podem pregar o boto se vocês tiverem. Se não tiver, quando tiver, vocês colocam. Ó, eu venho aqui, ó, primeira costura. Dou um nó, e aí eu passo mais de uma vez aqui. Já tô pregando aqui a boneca tá presa aqui atrás, tá? Eu não estou pregando só o vestido, tô pegando no corpinho da boneca. Ó, passei aqui. E aí, aqui eu vou pegar um pouquinho mais embaixo na boneca também. Então, eu vou enfiar aqui. E vou pegar um pouquinho mais embaixo. Lembra que você tem que pegar o corpinho da boneca na costura. Então, você vai costurar aqui tudo junto. Isso aqui ajuda a boneca não ficar balançando muito. E aí, faz pesar o avental só para um lado. A boneca já é levinha. Mas se você não pregar aqui direito, ela fica pesada, aí fica puxando só para um lado o avental. Ó, costurei. E aí, eu já vou arrematar aqui. Depois, assiste a aula da bonequinha, para vocês também poderem fazer a bonequinha para vocês colocarem, tá? Então, eu não vou colocar nessa aula aqui, porque vai ficar muito grande a aula da bonequinha. Vou fazer separado. Ó, aí a cabeça dela, ela ficou solta. Aí, eu venho aqui, ó, colocando aqui. E aí, eu vou dar uns pontos aqui também na cabecinha dela, pra ela não cair pra frente. Pega lá atrás, ó. Pega lá atrás, lá, e vem aqui, ó. Tá? Então, aqui pode ser só um ponto. E aí, já vou dar o arremate aqui. Ó, preguei. E olha como é que ficou lindo o avental. Ó, meninas, já tá pronto aqui o avental e eu vou colocar aqui pra vocês verem. Ó, eu venho com as duas alças aqui, e aí você consegue regular a altura que você quer. Eu gosto dela aqui, ó, da altura aqui do peito, né? E aí eu venho
com as duas alças aqui para trás. E aí, eu vou cruzar ela aqui, ó. Eu vou cruzar as alças aqui. E aí, eu vou passar uma alça aqui desse lado da canaleta. E aí, eu passo a outra também aqui, ó. Desse lado da canaleta. E aí, é bem simples. Agora, é só amarrar aqui. Amarrei. E aí, você pode vir com a fita aqui pra frente, ó. Se você quiser vir aqui pra frente, aí você dá um laço aqui, ó. Tá bom? Se você quiser deixar assim. Agora, se você não quiser deixar assim, você pode fazer o nó aqui pra trás, igual eu fiz. Eu dou um nó e aí já venho com o laço aqui também. Ó. E aí ficou bem bonito. E aí, esse bottom aqui, ó, eu ganhei. Aí, vocês podem colocar, se vocês tiverem um bottom, pode colocar, tá bom? Mas, diga aí o que vocês acharam da aula. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E se você fizer o seu avental, posta lá no Instagram e me marca que eu quero ver para repostar vocês, tá bom? Beijo, tchau, até a próxima!